galera, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Tiagão, Oi, quando começou Danilão. o chamado profético de Jeremias? O chamado profético de Jeremias começou no versículo que você vai ler aí, cara. Qual que é o versículo? Jeremias 1,5. Jeremias 1:5. Leia aí pra gente. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Cara, eu vou falar pra você quando começou, cara. Antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe dele, já tinha o chamado Antes que eu te profético. formasse no ventre, te conheci. Antes dele ter forma no ventre da mãe dele, cara, Deus já tinha um propósito pra Jeremias. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Cara, o chamado profético de Jeremias começa quando Deus quis só. Deus falou assim, Jeremias, eu vou fazer um cara que vai ser profeta. E antes mesmo, talvez até antes da mãe de Jeremias conhecer o pai de Jeremias, Deus já tinha escolhido Jeremias para ser profeta. Isso mostra uma coisa muito interessante, cara, que às vezes a gente fala assim, porque eu sou filho de Deus, né? E a gente acha que Deus é nosso pai assim de forma adotada, sabe assim? Que não que é pai mesmo, pai, sabe assim? Pai é quem cria, né? Então Deus cria e tal. Então a gente tem uma noção de que Deus, ele é pai assim porque ele tem dó da gente e nos trata como filho. Mas como assim? Isso aqui não é só pros profetas? Não, cara, é pra toda a humanidade. É uma coisa interessante assim, que Deus, ele projeta cada ser humano. Assim, na mente de Deus, ele já sabe quem vai ser você, entendeu? Antes mesmo do seu pai conhecer sua mãe, ele já tem na mente dele, cara. Porque é assim, ó, hoje eu tô aqui, certo? Meu nome é Thiago, eu sou enfermeiro, você é o Danilo, você tem o seu emprego e tal. Então assim, eu sou o que sou hoje, certo? Certo. Só que daqui 100 anos, quem que vai ser eu? Não tem nada de mim. E aí, como é que Deus vai me ressuscitar se eu não tenho mais nada de mim? Como ele vai me ressuscitar? Por quê? Jaz no esquecimento. Não no esquecimento de Deus, certo? Ainda bem que Deus se lembra de mim. Então assim, todo ser humano está onde? Na mente de Deus, na memória de Deus. Então, na memória de Deus é onde se encontra realmente a nossa essência. Hoje eu sou aqui matéria, mas eu posso um dia não estar mais aqui. E aí? Só que na memória de Deus, todo ser humano está lá. E a gente nasce primeiramente na memória de Deus. E depois, então, que vai no ventre materno, e aí nasce e tal. Mas antes disso, cara, a gente está quem? Deus projeta cada ser humano, a gente, na memória de Deus. Então, por isso que nós somos realmente filhos de Deus. Porque quem projetou a gente, quem pensou na gente, foi quem? Foi Deus. Por exemplo, um carro. Quem que é o cara que projetou o carro? É o engenheiro, certo? O engenheiro é o cara que vai lá, que solda, que põe o banco no carro? Não é. Aquele cara ali que está fazendo ali, está dando forma a um projeto de quem? Do engenheiro. Que já estava pronto. Então você é um projeto de Deus, cara. Está certo que você nasceu, foi formado no ventre da sua mãe, mas antes disso tem um projeto. Que é de Deus esse projeto, e não do seu pai e da sua mãe. Sabe o que é mais impressionante nisso? Deus projetar você e projetar mim, mesmo sabendo todos os erros que a gente ia cometer durante a vida. Ou seja, Deus sabia tudo que você ia fazer, aquele pecado, aquela vez que você negou a Ele. E o mais impressionante, Ele sabia que teria que mandar o seu filho para morrer por você. E mesmo assim, Ele criou. Aí tá uma resposta para uma pergunta que muita gente faz. Por que Deus, já sabendo que Adão iria pecar, por que Deus já sabendo que que Eva iria pecar, por que Deus criou Adão assim mesmo? Porque a criação não é ali da forma. Adão já existia na memória de Deus, não tinha como e Deus já amava Adão, cara. Não tinha como que Deus não ia trazer Adão, não ia fazer Adão a forma ali, sendo que Deus já amava esse cara? Entendeu? Por que Deus trouxe ao mundo tal pessoa? Porque Deus, quando Deus gera na mente dele, ele já ama essa pessoa. Então não é o fato da pessoa nascer ou não, porque a pessoa já existia na mente de Deus. Ou seja, não é porque é um profeta que já estava programado antes. O chamado dele já estava, antes mesmo dele existir, já existiu o chamado para ele. Você acha que só Jeremias que tem o chamado, cara? Então, essa é a questão. Será que você não tem um chamado? Porque a pessoa fala assim, não, porque Jeremias está escrito lá que ele tem um chamado. Por que não está escrito que o Danilo tem um chamado? Porque eu não tenho um livro. Você não tem um livro, cara. Então você que está aí também, eu não tenho chamado. Você tem chamado. Então só falta o quê? O seu nome. Você quer ver seu nome aqui na Bíblia? É difícil. Mas você pode escrever um livro também, né? Você pode escrever o seu nome na história, nessa história
das pessoas que foram profetas, que foram porta-voz de Deus para esse mundo. Porque Independente Deus, ele tem uma do mensagem, livro, independente de ser profeta ou não, você com certeza tem um chamado. E Deus te projetou antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. E você pode pensar, porque a minha mãe não me quis, eu sou filho de uma gravidez indesejada, né? Tá aí mais uma prova, né? Que você não é filho do seu pai e da sua mãe. Porque mesmo se seu pai e sua mãe não te desejou, Deus te desejou, cara. E Deus ele quis você. E se Deus quis você, porque Ele te projetou. Se Deus te projetou, porque você tem um chamado, você tem uma missão aqui nesse mundo. Então que fique com isso hoje, né? Fique com isso na sua mente hoje. Qual será que é o meu chamado? Para que Deus me quer aqui nesse mundo, né? Acho que isso é uma questão legal para a gente estar orando hoje, pensar nisso, né? Se eu estou aqui no mundo, eu tenho uma missão. E qual é a minha missão? Certo, Daniel? É isso aí. Até mais, até amanhã. Tchau.